Você se colocaria como possível candidato para 2026? A nossa ideia na missão é ter prévias. Agora, deputado, existe um projeto de lei tramitando, né? Na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, se eu não estou enganado, para reduzir a idade que pode se eleger um senador. Esse projeto é encampado, inclusive, pelo Nicolas Ferreira, deputado do PL, mas ele tem uma consequência que é reduzir também a idade para se candidatar à presidência da República. O senhor tem uma posição sobre esse projeto? O senhor acha positivo? Eu acho positivo, assim, a maior parte dos países da Europa tem idades mínimas, né, para o cargo máximo do executivo, que é primeiro-ministro, né, nos países europeus, menores do que o Brasil. Acho que política é sobre representatividade, né, não é sobre idade. Aliás, a ideia original do Senado, né, era justamente ser uma casa de pessoas mais experientes, mais capazes, ser uma casa revisora, com mandatos mais longos para ter menos pressões populares, para você tomar a medida certa e não a medida mais popular. E isso, assim, não existe no nosso Senado, né? Eu acho o Senado pior em termos de decoro, de atuação, de segurar ondas populistas do que a Câmara dos Deputados, né? No Senado a gente já teve senadora com marmita lá ocupando mesa, diretora, para impedir que tenha votação. A gente já teve roubo de pasta ao vivo, transmitido na TV Câmara. A gente já teve votação para presidente do Senado em que teve mais voto do que senador. Então, assim, o ideal de casa alta, né, ou de Câmara dos Lordes, como é na Inglaterra, não existe no Brasil. Por isso, inclusive, que a minha defesa, inclusive, é a extinção do Senado. Eu acho que a gente tinha que ser um regime unicameral, né, só ter Câmara dos Deputados, e eu sou parlamentarista ou semi-parlamentarista, defendo que você tenha um presidente da República como comandante e chefe das Forças Armadas e também representante do Itamaraty, da chancelaria, da diplomacia, e o executivo seja ocupado pelo primeiro-ministro por uma razão muito simples. Hoje, a população elege um presidente da República que não tem conexão com o seu deputado federal ou com o seu senador. E aí, o presidente muitas vezes não consegue implementar a totalidade do seu projeto porque o próprio eleitor dele votou num cara do Centrão que não tem compromisso nenhum com a agenda do presidente. E se o deputado, se não se formar governo, né, o deputado não tem responsabilidade nenhuma. Nos países europeus, ou se a gente pega Israel ou Japão, se não formar maioria, todos os deputados perdem o mandato. Não interessa se você tem 1 mês de mandato, 2 meses de mandato, todo mundo cai, governo e oposição. E precisa ir de novo para a rua pedir voto. Então há responsabilidade que hoje o parlamento brasileiro não tem de se formar maioria. E é muito mais fácil derrubar o primeiro-ministro corrupto ou incompetente do que o presidente da República, porque você não precisa de crime de responsabilidade, basta perder a maioria. Então a população não se sente mais representada pelo primeiro-ministro, muda a posição do seu parlamentar, ou muda o próprio parlamentar dissolvendo o parlamento e acabou. O cara cai fora, volta para casa. E mais, as pessoas, como elas querem escolher o seu primeiro-ministro, elas vão votar, né, nos deputados e no partido do primeiro-ministro, e ele, portanto, vai acabar essa história de, olha, eleger um presidente de direita que tem 100 deputados de 500. Não, o presidente de direita só vai ser presidente de direita se ele tiver 257, no mínimo. E acho que, se a gente fizer a transferência para o parlamentarismo, vai ter pelo menos 300. Né? Vai acabar essa anomalia que a gente tem também de 40 bilhões de emendas parlamentares, que está tendo, hoje, essa semana, né, a marcha dos prefeitos aí, né? A maior parte dos deputados é isso, não tem ideologia nenhuma, não tem projeto nenhum, não lê o que vota, por quê? Porque não interessa o projeto que ele está votando, interessa se é do governo ou se não é do governo, se o governo está pagando emenda ou se não está pagando emenda, né? Porque os deputados federais viraram vereadores federais, eles vão lá para reverter dinheiro de emenda. Continuam dando mancada! Quando esse dinheiro deveria ficar com o executivo. Então, enfim, dando uma resposta mais completa, não só sobre a idade, mas sobre o sistema, esse é o meu pensamento. Agora, juntando aqui as pontas, né? Você disse que o Partido Missão, né, o partido que o MBL está criando, vai ter um candidato e você é a favor dessa PEC que pode diminuir a idade. Você se colocaria como possível candidato para 2026? Olha, a nossa ideia na missão é ter prévias. Eu disputaria prévias para disputar a presidência da República pela missão, sim. Se for o melhor e mais importante, né, para a construção do nosso projeto de longo prazo de país, sim. Eu sou, costumo dizer, né, um soldado do movimento. Eu estou ali à disposição para aquilo que for melhor para o projeto, né, para o coletivo.
E disputaria sim, se houvesse a diminuição de idade, as prévias dentro da missão para poder ser candidato à presidência da República. Ainda sobre 2026, está repercutindo aí essa possível candidatura do cantor Gustavo Lima. Você tem algum contato ali? Você acha que isso pode ser levado para frente? Não tenho contato, mas assim, eu acho assustador que, sem que as pessoas saibam uma frase do que ele pensa sobre política, elas já digam que vai votar nele, né? Eu acho que isso, né, tem dois culpados aí, né? O primeiro culpado é a própria classe política, né, que fez tanta besteira, roubou tanto e foi tão incompetente que faz com que a população queira qualquer um que não esteja na classe política estabelecida. Mas que porcaria é você? Né? Então, assim, é o Gustavo Lima e tal, mas você não sabe o que ele pensa. Tá bom, eu não sei o que ele pensa, mas eu tenho certeza que a porcaria que tá aí, eu não quero. Então, acho que a primeira culpa é da própria classe política. Né? A gente teve aí décadas de incompetência, de corrupção, de incoerência do Brasil. Assim, é trágico você comparar o Brasil com qualquer outro país emergente nos últimos 40 anos. Né? A gente tomou um cacete do Uruguai, do Paraguai, da Indonésia, da China, de Singapura, da Coreia do Sul. Países assim que o Chile ele era 30% mais pobre do que a gente. Né? A Coreia do Sul tinha mais analfabetos do que a gente. Olha a Coreia do Sul hoje, olha o Chile hoje, assim, olha o México hoje. Né? A gente tem a maior carga tributária da América Latina, a maior carga tributária dentro dos países emergentes, uma das piores colocações no ranking de corrupção, uma das piores colocações no ranking de liberdade econômica. Então a população olha para a classe política e fala, olha, se vai ser, sei lá, o Gustavo Lima, se vai ser o Patati Patatá, MC Pipoquinha, então tudo bem, é melhor eles, que eu não sei o que é, mas sei que não é essa podridão que tá aí do que qualquer outra coisa. Mas aí entra também, óbvio, a parcela de responsabilidade da população, de não saber o que o cara pensa sobre saúde, sobre educação, sobre segurança, sobre economia e de votar no cara porque o cara é famoso. Aí, realmente, assim, mostra o quanto nós ficamos para trás, né, mesmo em comparação com outros países em desenvolvimento, em relação à criação do mínimo de consciência política. Mas a gente vê muitas declarações do presidente que pegam mal, né? Por exemplo, semana passada teve aquela declaração sobre se tá caro, não compra, né? Uma sugestão que, assim, inundou as redes sociais ali e, assim, fora de qualquer bolha de direita ou esquerda. Você acha que essas declarações são porque o próprio presidente sente a pressão de querer dar uma resposta? Ou é mesmo uma questão ali dele não estar acostumado com essa dinâmica nova? Eu acho que são as duas coisas, né? O Lula sempre foi sem noção, né? Ele sempre deu declarações que, se existissem em rede social, né, na época do Lula 1, Lula 2, principalmente antes, né, no pós-redemocratização, os absurdos que ele falava antes dele ter o banho de loja dado pelos setores do mercado que apoiaram ele na primeira eleição dele, na primeira vitória dele, se tivesse rede social naquela época, com certeza ele seria cancelado pela própria esquerda, né? Não seria nem criticado pela direita. Mas então tem essa realidade de que hoje, quando ele fala baboseira, a gente já não tem mais um monopólio de grandes veículos de imprensa que decidem ou não veicular aquilo, né? Então, hoje, a Rede Globo, o SBT, a Band, a Folha, o Estadão, o Metrópolis, né? Já não tem mais tanto poder de decidir aquilo do governo que eles mostram e aquilo do governo que eles não mostram. Se tem uma repercussão muito grande em rede social, os veículos de imprensa precisam tratar daquele tema. Né? Querendo ou não, tendo alinhamento com o governo, não tendo alinhamento, achando a pauta relevante ou não achando a pauta relevante. Então tem essa nova realidade que o PT não sabe lidar. Né? E o outro ponto é também do Lula perder a mão. Né? Do Lula tá de fato hoje com um desempenho muito pior, com a capacidade cognitiva pior do que Lula 1 e Lula 2. Né? Isso é uma coisa que eu ouvi de um deputado petista. Né? Quando você coloca um banquinho para você cortar a unha no banheiro e corre o risco de morrer fazendo isso, chega num ponto que você reflete se você se está no momento ou não de você ter tamanha responsabilidade e a quantidade de problemas e dores de cabeça que um presidente da República ou um candidato a presidente da República tem.